colocar o comentário. Já vou começar. Boa noite, pessoal. Os benefícios do cannabis de álcool. O tratamento. Do cannabis. Oi, gente, boa noite. A gente só vai fixar o comentário aqui pra quem entrar depois ver o tema da nossa live. Super importante, diferente, né? A gente tá falando disso aqui no nosso Instagram. Foi muito pedido, então a gente trouxe a especialista. Isso. Bom, vou começar me apresentando. Oi, boa noite todo mundo que tá entrando. Boa noite, boa noite. Vou começar me apresentando para quem não conhece ainda e também para quem for assistir a live gravada. Eu sou a Luana, sou psicóloga, trabalho com crianças e desenvolvimento atípico há mais ou menos 5 anos e atualmente eu e a Gi, a gente atende pela Parentea, que é a nossa clínica, e a gente faz atendimentos domiciliares no consultório, que fica no Anália Franco, né, em São Paulo, na Zona Leste. Também fazemos atendimentos e orientações online. E é isso. É isso. Bom, eu sou a Giovana, também sou psicóloga, tenho experiência na área com crianças há 5 anos. A gente é quase a mesma pessoa, assim, de experiência, a gente sempre caminhou um pouquinho juntas. A gente fala que a Gi é uma extensão de mim. A gente é extensão uma da outra. Uma da outra. E... bom, é isso. Vamos aguardar a doutora entrar, né? A doutora Ana Runi, ela é psiquiatra. Ela acompanha alguns casos, né, de alguns pacientes nossos. Então, a gente tem bastante contato direto com ela. A gente sabe o quão importante ela é nesse assunto, né? Ela foi uma das pioneiras, né, do cannabis no Brasil. No Brasil. Isso, ela é referência, né, da cannabis no Brasil. Então, a gente ficou muito feliz quando ela aceitou esse convite, né? Então, vamos aguardar ela entrar pra gente começar com as perguntinhas, né? A gente recebeu bastante dúvidas, então a gente vai começar respondendo, né? Fazendo as perguntas pra doutora, e aí ela vai respondendo. E aí, conforme for surgindo dúvidas de vocês, vocês vão comentando aí, tá? Que aí, se sobrar um tempinho, a gente responde, a gente vai respondendo. Também, gente, vai mandando pra todo mundo, pega esse aviãozinho que fica no cantinho e envia, tá? Pra todo mundo que tem interesse nesse assunto. Vamos ver aqui a doutora. Ela não entrou ainda. Vamos tomar um bolo da doutora. Brincadeira. Sério que a gente vai ficar tudo também? Vamos ver quem já entrou. Bom, a gente sabe que... Ela respondeu? A doutora tá digitando aqui. Bom, a gente sabe que... Sim. Peraí, Eu não sabia que ela tinha que entrar no nosso Insta. Quer fechar esse e a gente abre outro? Acho melhor, né? Não. Peraí. Deixa eu tentar aqui mandar pra ela o link da nossa live.
Não, no Stories. Vamos ver se ela consegue, gente. Desculpa aí esse atrasinho. Peraí. Vamos ver se vai. Boa noite. Quem tá entrando agora, a gente tá aguardando a doutora entrar. Ela tá com um pouquinho de dificuldade de acessar a live. Então a gente tá aguardando um pouquinho. Estou. Peraí. Silêncio. Como a gente chamou a especialista, né? A gente não vai falar muito, a gente vai mais tirar as nossas dúvidas junto com Aí, vocês ela também. chegou. A gente vai convidar ela. Né? Isso. Oi? Oi, boa doutora, noite. tudo bem? Boa noite. Boa, Tudo bom? tudo. A gente já se apresentou aqui pro pessoal que vai assistir a live gravada. E acho que você pode se apresentar, né, doutora? Para quem não te conhece. O meu nome é Ana Uni, eu sou psiquiatra e eu trabalho com a cannabis desde 2016. Com bastante com autismo, né? Eu acredito que no autismo é muito útil. E estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, para aprenderem um pouco sobre isso, né? Que é um assunto que ainda é pouco, não é nada discutido nas faculdades de medicina, né? Exatamente. Tem um pouco de tabu, né? Um pouco não, bastante tabu, né? Em torno desse assunto. Muito. Existe um preconceito muito grande e um desconhecimento muito grande também, né? Do que se trata. Por isso que a gente queria te agradecer muito por ter topado participar dessa live, né? Porque nada melhor para combater o preconceito do que a informação, né? E trazer Certamente. você aqui. Bom, então acho que a gente já pode começar com as perguntas, porque são muitas dúvidas. Claro. E podemos dar início. A mais pedida para quem que é recomendada a cannabis medicinal? Tem idade limite? Como que funciona? Não tem idade limite e as possibilidades de uso são enormes, né? Apesar do Conselho Federal de Medicina somente liberar para epilepsia refratária em crianças e adolescentes com síndrome de Dravet ou síndrome de Lennox-Gastaut até os 18 anos, e aí você já vê que começa o absurdo, né? Porque aos 19 ele vai deixar de ser epilético e aí vai poder parar de deixar de usar medicação, né? Então, só é liberado até os 18 anos nesses casos e na espasticidade da esclerose múltipla, né? Então, se a gente fosse se restringir a essas indicações, seriam pouquíssimas as pessoas usando. Mas, na realidade, tem vários estudos já mostrando benefício em uma série de doenças, né? Então, várias doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, paralisia supranuclear progressiva, esclerose lateral amiotrófica, né? Todas essas doenças neurológicas, neurodegenerativas, várias psiquiátricas, né? O autismo, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, insônia, toque, dores crônicas, né? Então, dores neuropáticas, dores como fibromialgia, dores articulares, várias doenças inflamatórias, né? Então, doenças inflamatórias intestinais, como Crohn ou intestino irritável,
enfim, é incontável, né? Assim, a gente está agora trabalhando num livro, no tratado, vai ser o primeiro tratado brasileiro de cannabis medicinal. No Brasil vai ser o primeiro, mas existem vários livros fora do país falando de todas essas aplicações, né? Então, realmente é um livro que vai ser bem importante E o quando Brasil ele está entrar um no pouco mercado. atrasado, né? Tá atrasado porque tem vários autores atrasados na entrega e, inclusive, todo o meu tempo livre é dedicado a isso, né? A corrigir os capítulos, para mandar para a editora, isso tudo. Mas espero que no primeiro Legal. semestre desse ano saia. Ai, que bom. Aí a gente divulga aqui, né? Sim. Doutora, uma pergunta também que vem bastante é qual que é a diferença da cannabis medicinal da que é usada para, né, fins recreativos? Bom, a cannabis que é usada para fins recreativos, ela é rica em THC, né? Porque a partir do momento que descobriram que o THC era o canabinoide que dava o barato, né? Começaram a fazer várias modificações genéticas na planta, né? Clonagem, enfim, misturas de espécies para aumentar a quantidade de THC. Então, essa cannabis que tem no tráfico, ela é rica em THC e não tem o CBD, que é o canabidiol. Na cannabis medicinal, a gente usa o canabidiol, né? Principalmente para crianças e adolescentes, a gente usa junto com o THC, porque ele protege contra esse efeito do THC de dar o barato, né? Então, dificilmente... Bom, primeiro que a gente nunca vai recomendar maconha de tráfico, porque a maconha do tráfico está aí para ser fumada, e a fumaça por si só já é danosa. Então, na cannabis medicinal, a gente usa outras vias de administração. Como Segundo, a óleos, cannabis né? Só para o pessoal entender. tem extratos, pomadas, tinturas oleosas, tinturas mais líquidas, mais hidrofílicas, tem cápsulas. Enfim, tem uma série de maneiras de se aplicar, inclusive vaporizada, né? Só que a vaporizada, ela também pode não ser muito boa para os pulmões, então é uma via que se usa mais só numa emergência, né? Porque tem um efeito bem rápido. Então, uma das grandes diferenças é essa, é que na cannabis medicinal a gente vai ter uma série de produtos, uns com mais CBD e menos THC, outros com mais THC e menos CBD, outros com até CBD sozinho e THC sozinho, outros que têm proporções iguais, e a gente vai escolher o produto dependendo da patologia que a gente quer tratar, né? Dependendo do objetivo do tratamento. Então, se você fala assim de, né, uma cannabis do tráfico, a gente não sabe exatamente qual é a composição, né? Não sabe a origem, não tem a análise química do produto. Então, é outra história. Né? O que a gente precisa são de produtos que a gente diz de grau farmacêutico, né? Porque são produtos que são processados pela indústria, né? São livres de contaminantes, não tem metal pesado, né? Não tem fungo, não tem bactéria. Tem a composição descrita do quanto tem de CBD, de THC, dos outros canabinoides. É um uso muito mais controlado, né? Sim, e tem que ser, né? Sim. Todo tratamento médico é um tratamento controlado pelo médico e pelo paciente, né? E esse é outro problema, né? Muitas pessoas acham que pelo fato da cannabis ser uma planta, ela não faz mal e é igual a um manjericão que você planta no seu quintal e coloca na sua salada e tudo ok, né? E não é assim, né? Tem que saber usar, para que usar, quando usar, o quanto usar. Isso. Isso é uma das dúvidas. Que começa com poucas gotas, né? Assim, uma dosagem menor. Para ver como que o organismo vai responder, né? E cada Sim, a gente começa com doses bem pequenininhas e vai aumentando a cada 4 dias ou uma semana. E aí, à medida que vai tendo resposta terapêutica, você vai tentando encontrar a dose ideal daquela pessoa, né? E não existe uma prescrição fixa como a gente tem para outras doenças. Por exemplo,
antibiótico, tome de 3, né, de 6 em 6 horas durante 5 dias, né, e é aquela dose e acabou. Não, né, aqui vai variar tudo, vai variar o tamanho da dose, o intervalo entre as doses, né, os horários, tudo vai ser determinado individualmente, né, não tem uma receita de bolo, né, uma prescrição única que sirva para todo mundo. Entendi. E ele pode causar algum efeito colateral? Quais são os... Quais são, né? Quais são os que mais costumam aparecer? Tem muita gente que tem receio da dependência, né? Enfim. O canabidiol não causa dependência. O fenômeno da dependência é mais relacionado ao THC e mesmo assim é controverso, né? Porque o que existe é uma tolerância, então você acaba precisando de doses maiores para ter aquele efeito, mas se você suspende o uso, em uma semana já o organismo se equilibra e volta a ficar sensível e você pode voltar a usar. Então não é como uma dependência de outras drogas em que você fica totalmente dependente e vai ter convulsões quando para de usar, né? Não é assim. Principalmente na medicinal, que você está usando o THC junto com o CBD, né? E o CBD protege contra esse efeito. Entendi. A cannabis, ela ajuda a regular o sono? Tem recomendação para isso também? Tem, assim, não tem ainda estudos específicos em insônia, mas tem vários estudos em que foi usada para outras questões, e aí o paciente tinha insônia e acabou melhorando da insônia, né? Então, a gente sabe que pode funcionar para insônia. E aí pode funcionar tanto o CBD como o THC, né? É uma questão de dose. Então, as doses mais altas do CBD vão ser mais sedativas e doses também mais baixas de THC vão ser sedativas. Doses mais altas podem ser euforizantes, né? Então, e também depende da sensibilidade individual da pessoa. Então, tem pacientes que quando usam um produto com THC preferem tomar ele de manhã porque acham que deixa mais ativo, e outros não, sentem mais sono e preferem tomar ele à noite, né? Vai depender de cada organismo, né? E no caso de crianças com autismo, né, e outras comorbidades que, por exemplo, não falam, né? Apresentam muita estereotipia. Sim. Como que é feito? Então, nas crianças com autismo, a gente usa os produtos que são com até 0,3% de THC, então é uma dose pequenininha de THC. Isso faz com que a resposta seja melhor, né? Porque quando o CBD é puro, isolado, as doses precisam ser muito mais altas para você ter um efeito. Quando você coloca um pouquinho de THC, os efeitos se somam e você consegue usar doses menores da medicação, consequentemente também com menos efeitos colaterais. No caso do autismo, a grande vantagem do canabidiol é que ele é neurogênico, né? E o autismo é uma doença do neurodesenvolvimento, né? E aí você, com essa ação neurogênica, você promove a formação de novas sinapses. Então é muito interessante você ver no autista como ele vai amadurecendo e melhorando, né? Então costuma melhorar as estereotipias, né? Melhora da linguagem, melhora da psicomotricidade, da concentração. Sim. Eu pude ver, né, um caso que a gente tem em comum que a gente deu uma alavancada, assim, né? Até em questão de linguagem, de fala, comportamento. Até o sono, né, regulou. Então, eu pude ver isso de perto. Sim. E assim, uma das dúvidas, pelo que você explicou, são muitas recomendações, né? E são poucos médicos que prescrevem atualmente no Brasil, né? E aí eu queria saber como é feito esse processo? Como que é feito o processo, isso, para tomar medicação? Qualquer médico pode prescrever? Precisa de alguma autorização, sei lá, judicial? Nada a ver? Não, o acesso hoje está muito mais simples, né? Então, atualmente, qualquer médico pode prescrever,
A gente tem as opções de produtos importados. Então, para um produto importado, o médico tem que fazer uma receita com o produto, o paciente vai cadastrar essa receita no site da Anvisa para importação do canabidiol. Quando a Anvisa manda a autorização de importação, ele vai na importadora e faz a compra do produto e vai chegar na casa dele pelo correio, né? Esse processo todo leva atualmente em torno de um mês, às vezes um pouco menos, 20 dias, mas já chegou a ser de 3, 4 meses no passado, né? Então agora está demorado. E a gente tem os produtos artesanais da Abrace, que estão disponíveis também para os associados e são os únicos produtos artesanais legalizados. A Cultive, que é outra associação, também tem o direito de cultivar e fornecer para os sócios, mas eles são menores ainda, né? Conseguiram a autorização só mais recentemente, enquanto que a Abrace já está desde 2016 nisso. Então, a Abrace já tem hoje mais de 14 mil pacientes em uso dos óleos. Qualquer pessoa pode se associar na Abrace? Desde que tenha uma receita médica e a indicação de uso, sim. Em questão de custos, né, de valores, a gente sabe que tem um custo alto. E qual que seria, né, a melhor indicação aí nesse... Em relação ao custo, os óleos eles são um pouco diferentes, né? Os da Abrace e os importados. Então, os da Abrace, eles, por não ter tanta tecnologia, não conseguem concentrações muito altas. Então, as concentrações dos óleos da Abrace, a mais forte, tem 15 miligramas por mililitro de CBD, né? Nos importados, a gente consegue 50, 100, 200 mililitros por ml. Então, para pessoas que usam doses altas, acaba saindo mais barato o importado do que o nacional, por incrível que pareça, né? Agora, a vantagem da Abrace é que eles têm produtos com proporção CBD e THC 1 para 1. E não temos produtos para importação assim, né? Então, para os que precisam de mais THC, vale muito a pena usar os óleos da Abrace. O custo-benefício, né? Sim. A Larissa perguntou, acho que já dá para a gente emendar, que se precisa de um diagnóstico específico ou qualquer pessoa pode tomar com indicação médica? Bom, precisa ter um diagnóstico, né? Ele vai precisar da receita médica e o médico vai prescrever para alguma coisa. Desde que o médico acredite que o produto vai ser benéfico para aquela pessoa, ele está autorizado a prescrever, né? Então, assim, como eu estava falando, é uma situação esquizofrênica, porque o Conselho Federal de Medicina diz que só pode para epilepsia e espasticidade, e a Anvisa diz que pode para qualquer doença que o médico considere que ele vá ser útil, né? Então, tendo alguma indicação, o médico achando que vai ser útil, ele está autorizado a prescrever e o paciente a comprar. Tá. Nos Estados Unidos, esses óleos são vendidos como suplemento alimentar, né? Tem receita. Então, nos Estados Unidos, as pessoas tomam porque para relaxar, para dormir melhor, né? Ou como preventivo, porque ele é antioxidante e anti-inflamatório, né? E aqui não, aqui ele está no limbo, né? Porque ele não é considerado um medicamento. Ele também não foi registrado na Anvisa como fitoterápico, então ele está numa categoria agora que eles registraram como produtos derivados de cannabis, né? Mas ainda não são nem medicamentos e nem fitoterápicos. E tudo isso por quê, né? Você acha que está caminhando para ou vai demorar ainda? Acho que tem uma série de questões, né, que envolvem questões políticas, acho que por se tratar também de um produto que é considerado marginalizado, né? Estereótipos, né? Que todo mundo... Sim. Não, eu acho que é um caminho sem volta, né? Embora tenha uma grande parte da sociedade, inclusive da sociedade médica, contra, é um caminho sem volta. A gente tem já milhares de pessoas usando e se beneficiando, e casos graves, pessoas que se pararem de usar podem morrer, né?
Uhum. Então, seria um crime contra a humanidade impedir ou retroceder nisso, né? Sim. Além disso, a maioria dos países está avançando nesse sentido. Agora mesmo a Argentina acabou de aprovar o cultivo na Argentina, né? Que é a luta que está sendo feita agora aqui no Brasil, que se permita o cultivo no Brasil para a indústria farmacêutica e para a pesquisa, né? Uhum. Porque aqui nem para pesquisa é liberado o cultivo, né? O que é um absurdo. Né? Eles dizem, mas não tem pesquisa científica. Tá, não tem pesquisa científica, então vamos fazer. Mas como fazer se a gente não pode cultivar? Uhum. É difícil, É. realmente. Então, eu acredito que vai melhorar, né? Tem várias empresas já com pedido de registro na Anvisa, então é possível que no segundo semestre deste ano já tenha na farmácia algumas opções. Então, eu acredito que a tendência é de que melhore. Uhum. Uhum. E os médicos, né, também precisam querer entrar nessa, né, para ser mais prescrito, né? Sim. Só dessa forma também que vai ter, acho que, um peso maior, né? Sim, tem que ter mais acesso, né? E pesquisa para que os médicos também se sintam mais confiantes, né? Sim. Porque como as pessoas não vou dizer da minha geração, mas de gerações um pouco anteriores à minha geração, cresceram com essa ideia de que a maconha é uma tragédia, né? Que vai ficar viciado, e equiparam a cannabis a drogas que são muito piores, como a cocaína, por exemplo, né? Uhum. E, e aí as pessoas não conseguem abrir a mente para entender que não, que se bem usado é terapêutico e é muito seguro. Uhum. E o Felipe perguntou assim: quais são os malefícios do THC? O THC em pessoas Essenciais, predispostas pode desencadear quadro psicótico, né? Então, se você tem muitos casos de esquizofrenia na sua família, tem maior risco de que você venha a ter um quadro psicótico se fizer um uso pesado da cannabis, né? Uhum. E o uso na infância e na adolescência prejudica o aprendizado também. Mas, como eu estava falando, o CBD, quando dado junto, minimiza esses riscos. Então, a gente consegue usar nas crianças e nos adolescentes esses produtos que têm um pouquinho de CBD. Né? Ninguém vai dar THC puro para uma criança ou um adolescente, né? Uhum. Mas com o CBD, esses riscos são muito minimizados. Uhum. Entendi. Outra pergunta, doutora. Existe contraindicação ou malefícios a longo prazo para criança com paralisia cerebral e microcefalia? Não, muito pelo contrário, já tem crianças com microcefalia sendo tratadas com a cannabis e tendo melhora, né? Melhora do quadro. Quando tem convulsões, melhorando as convulsões, melhora tudo, né? Da qualidade de vida. E nesses Então, pode casos, ser. a cannabis entraria como um substituto para outras medicações, como, né, Risperidona. Gardenar? Não necessariamente, né? A gente sempre mantém a medicação em uso e à medida que vai subindo a dose do CBD, aí a gente vai baixando as outras para ver se elas estão fazendo falta ou não. Muitas pessoas conseguem ou tirar ou baixar muito a dose dos outros remédios. Outras pessoas não. Por isso que é importante ter um acompanhamento médico, né? E que o médico vá fazendo essa transição, né? Não pode um paciente achar que comecei a tomar o CBD e vou parar todos os anticonvulsivantes. De forma alguma, né? Ele vai entrar em estado de mal epilético em 3 minutos. Uhum. Entendi. No caso do autismo, né? No que a cannabis pode ajudar? Ela melhora em relação à atenção, por exemplo? Melhora a atenção, melhora a ansiedade, a agitação, o sono, a irritabilidade, né? A agitação psicomotora. Tem vários sintomas do autismo que melhoram.
E o mais importante é que ele promove esse amadurecimento. Então, na prática, você começa a ver que as terapias dão resultado mais rápido, né? Então, o paciente está na fuma, o paciente está fazendo a terapia ABA, né? Ele começa a evoluir muito mais rápido nessas terapias, depois que ele começa o CBD. Sim. É realmente bem interessante. Benéfico, né? Doutora, eu já ouvi falar em um spray de resgate que às vezes é utilizado em alguns pacientes que estão entrando em crise. Como que funciona? Você podia falar um pouquinho mais sobre ele? O spray resgate é um spray bem concentrado que é usado na mucosa do nariz. Então, ele tem um efeito rápido, porque ele é absorvido na mucosa nasal e aí vai direto para o cérebro. Então, para paciente que está começando a ter uma crise de epilepsia, você consegue abortar essa crise fazendo esse spray, né? Por isso que ela é chamada de resgate, porque ele resgata você dessa crise, ou impede que você entre na crise, ou ele tira você da crise rapidamente. Então, crianças, por exemplo, que têm crises convulsivas que duram meia hora, 40 minutos e que podem provocar a morte, né, do paciente, você consegue tirar da crise em menos de 1 minuto usando esse produto, né? Então, a gente sempre recomenda para paciente epilético que tenha o óleo dele de manutenção, né, o tratamento que ele vai usar todos os dias, 3, 4 vezes por dia, e que tenha sempre o spray resgate para uma situação de emergência. Tá. Então, esse spray resgate ele é mais indicado para epilepsia mesmo, para uma crise com uma criança com autismo, não que tem muito. uma crise, por exemplo, sensorial, né, de desorganização, também? Poderia, né? Já ouvi falar de casos em que isso foi feito e deu certo, mas não é ainda considerada uma prescrição de rotina. Tá. Eu costumo prescrever o resgate também para crise de enxaqueca, por exemplo, né? Ou pessoas que têm dor crônica, quando tem uma agudização da dor, também podem usar uma coisa mais rápida. Tá. Existe... esse spray poderia ser usado em uma crise de ansiedade? Não vejo por que não, né? Agora, seria interessante que esse spray para crise de ansiedade fosse rico em canabidiol, porque o canabidiol alivia a ansiedade e o THC pode piorar a ansiedade, né? Então, existem vários tipos de spray resgate. O spray resgate da Abrace tem bastante THC. Existem outros sprays resgates importados que têm muito mais CBD. Então, para ansiedade, eu usaria um desses com mais CBD. E a Gabi também perguntou, existe melhora para espasmos? Sim, espasmos ou espasticidade, né? Não sei o que ela está querendo chamar de espasmo, porque espasmo é um termo meio geral. Mas se for a espasticidade, sim, né? É justamente uma das primeiras indicações, a espasticidade da esclerose múltipla. Mas qualquer espasticidade pode melhorar. Então, na paralisia cerebral, por exemplo, ou num paciente que teve um AVC, né, a espasticidade melhora bastante. Legal. Vamos ver mais perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai finalizando. O Guto perguntou, mesmo quando estiver nas farmácias, haverá necessidade de autorização da Anvisa? Sim, eu acho, quer dizer, não, na verdade não. Teve uma época que sim, agora não mais. Agora, para você comprar o da farmácia, se você for comprar o Mevatil, que é um spray via oral que tem THC e CBD e que é caríssimo, você precisa da receita amarela, né, a mesma que se usa para Ritalina, e um termo de informação, um termo de consentimento, né, para dizer que você foi informado sobre o produto e tal. E o canabidiol puro, que está na farmácia, que é o da Prate, você precisa da receita azul, somente, mais nada, né? Quando mais produtos tiverem disponíveis na farmácia, também provavelmente não vai precisar de autorização da Anvisa, porque serão produtos já registrados na Anvisa, né? Então, o que a gente precisa de autorização da Anvisa atualmente é para importação.
E porque são existe, produtos não registrados. ah, e existe casos que a Anvisa recusa essa exportação, essa autorização? Olha, já aconteceu, agora cada vez menos, né? Porque agora se abriu muito mais. Mas no início, por exemplo, em 2015, se eu prescrevesse para o paciente com síndrome de Tourette, eles negariam. Agora não, né? Porque agora ampliaram para qualquer patologia que o médico julgue que vai ser interessante. Uhum. E em relação à síndrome de Tourette, quais são, assim, os efeitos de médio a longo prazo? Melhora muito os tiques, né? Uhum. Como muitos dos pacientes com Tourette também têm déficit de atenção, a atenção costuma melhorar e, e é ótimo, né? Na verdade. Uhum. Porque os tiques são muitas vezes difíceis de controlar e os remédios que a gente tem para os tiques atualmente, os mais eficazes, são os antipsicóticos. E os antipsicóticos, sim, no longo prazo têm efeitos colaterais graves, né? Tem o risco da discinesia tardia, por exemplo, enquanto que o canabidiol não, né? Sim. Uhum. Então tem só benefícios, né? Assim, existe alguma contraindicação? Existe algum caso que você não indicaria de jeito nenhum? Sim, sim. Ou que você né, passou a não, né, iniciou e aí não deu certo? Não, são coisas diferentes, né? Iniciar e não dar certo pode Pode... acontecer como acontece com qualquer tratamento, né? Não existe um tratamento que seja 100% para todo mundo, né? Então, claro, tem casos que sim, que você fez, não deram resultado enfim, são pacientes graves em que nada dá resultado. Isso acontece, apesar de que a maioria responde bem. Agora, tem as contraindicações. Então, contraindicações absolutas são para produtos com alto THC, arritmias graves, né, e que não estejam controladas, porque o THC pode piorar a arritmia, e psicose, né, doença psiquiátrica grave e descompensada, né? Então, de forma alguma, você vai dar o THC, muito menos sozinho, para um paciente que está delirante ou um bipolar que está maníaco, né? Uhum. Uhum. Eles estabilizados, a gente pode tentar, né? Inclusive, o canabidiol tem um efeito antipsicótico e dá para fazer ele puro ou nos produtos broad spectrum, em pacientes com esquizofrenia e nos bipolares também com segurança. Tá. Uhum. Então a Carol falou assim, o cannabis é mais eficaz e mais indicado que os antipsicóticos? No caso de Tourette, né? Ela Tourette. pergunta. Não necessariamente, né? Talvez os antipsicóticos sejam mais potentes, mas quando você coloca na balança risco e benefício, principalmente se é uma criança que vai ter que usar durante, né, a adolescência inteira, talvez até o início da vida adulta, eu acho que é interessante tentar a cannabis. Uhum. Bom, Ah, acho que é isso, doutora. Você falou super bem, assim, tirou todas essas dúvidas e as e da dúvidas que maioria das apareceram. pessoas. É, sempre bom. Tem Acho algo que que alguém você. perguntou a Hum, diferença sobre os produtos full, broad e Ah, é. isolados. Isso isso. mesmo. Então, os produtos isolados é quando eles isolam só o CBD ou só o THC. Os Uhum. produtos broad são os produtos em que eles retiram o THC, eles isolam o CBD, né? Tiram o CBD, tiram o THC, mas devolvem os outros compostos, os outros canabinoides, né? Porque além do CBD e do THC, tem mais de 100 canabinoides. E além disso, tem os terpenos, assim como outras substâncias, flavonoides, que são antioxidantes e tal. Então, no produto Broad, essas outras substâncias são devolvidas. Então, você tem um produto que é mais completo. Ele vai ter não só o CBD, mas o CBD e uma série de outras coisas. Uhum. E o produto Full é aquele produto que tem tudo, inclusive o THC, né? Uhum. Entendi. E aí existe uma. Depende de cada paciente, você vai indicar um tipo.
Ou existe, tipo, uma hierarquia de produtos mais premium, digamos assim? Não, todos os produtos são interessantes, né? Cada um tem a sua finalidade. O que eu menos prescrevo é o canabidiol puro, né? Porque entre um canabidiol puro e o broad, que tem os outros canabinoides e tem os terpenos, eu prefiro o broad, né? Uhum. Então eu vou usar mais os full e os broad. E o canabidiol isolado, menos, né? Agora, por exemplo, o canabidiol isolado ele é interessante para atletas, né? Atletas que são submetidos a exames de doping e se pegar o THC, eles não podem competir, né? Uhum. Então, o produto CBD isolado para atleta é interessante. Tá. Então já Já respondeu a pergunta do quando Guto. prescrever um ou outro. Então, nesse caso, já é... Tá. Em geral, eu prescrevo o full, né? A não ser que tenha alguma contraindicação para usar o THC, eu sempre vou começar com o full. Porque o full ele vai fazer efeito com doses menores e você acaba usando menos quantidade e economiza financeiramente, porque os produtos são caros, né? Sim. Então, o full sempre é a melhor opção quando não há contraindicação para usar o THC. Uhum. Entendi. Qual o efeito colateral ao Já longo? respondeu. Já respondeu. Bom, eu acho que isso, foi, doutora. então. Daquela listinha, você já perguntou tudo? Perguntamos. Deixa eu subir um pouquinho aqui para ver se tem mais algumas dúvidas. Aproveitem, pessoal. Aproveitem para mandar as dúvidas. Teve um caso que contaram que melhorou bastante no caso no uso do Tourette. Bastante gente, né, sobre dúvidas sobre síndrome de Tourette aqui. Doutora, acho que foram todos respondidos. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Que talvez você sentiu que esteja faltando? É um assunto tão vasto. Quando eu dou o curso, são 2 dias falando sem parar. Então, o tema tem bastante. Alguém perguntou aqui se solo, incidência de sol, umidade, né, interfere no cultivo. Sim, com certeza, né? E o Brasil, por ser um país tropical com muito sol, é um lugar ideal para o cultivo da cannabis. Inclusive, tem um estudo mostrando que a maior parte da área para cultivar no Brasil é propícia, né, para o cultivo da cannabis, é de boa qualidade. A cannabis precisa de muito sol, né, principalmente a variedade sativa. Aliás, principalmente a sativa, não, porque isso é uma coisa que é interessante explicar para todo mundo. O nome científico da planta é cannabis sativa. Uhum. Aí existem as subespécies, cannabis sativa sativa, cannabis sativa indica e cannabis sativa ruderalis. A cannabis sativa sativa é aquela folhinha de maconha que a gente conhece, que tem umas folhas bem fininhas. Uhum. Essa espécie é de clima tropical, né? Então, como a gente tem muita luz, a folha não precisa ter uma superfície muito grande para captação da luz, porque tem luz à vontade, né? Tá. A cannabis indica, que é de clima temperado, ela tem uma folha mais ampla, né, mais larga, que é para captar mais a luz, porque o tempo de luz nesse clima é menor. Né? É menos luz e é menos tempo de luz. Então, a planta precisa ter uma superfície grande de captação de luz para se desenvolver e completar o ciclo reprodutivo. Então, o que acontece? Quando você faz o cultivo na estufa, você coloca lâmpadas para poder ter mais luz, além do que seria o natural, você consegue abreviar o ciclo dela. Então, uma planta que levaria 6 meses para produzir, ela produz em 3 meses, né? Então, por isso que o cultivo em estufa é bem interessante. Além de proteger, né, contra pragas, etc. Sim. Então, tudo interfere, né? Tanto a técnica de cultivo, como a quantidade de luz, como a qualidade do solo, tudo isso vai interferir na qualidade da planta.
E numa mesma planta, porque o CBD e o THC ficam nas flores, né, principalmente, dentro dos tricomas, que são as bolinhas que tem lá na flor. Numa mesma planta, você vai ter quantidades diferentes de canabinoides. Se a planta for de cima, ou seja, ela é mais velha e recebeu mais luz, do que se é uma planta que está lá embaixo, mais escondidinha e recebeu menos luz. Porque a partir do momento que os canabinoides se formam, eles começam a descarboxilar com a ação do calor e do tempo. Eles vão descarboxilando. Então, quanto mais tempo leva para você colher, mais transformação vai ter do CBDA, que é a forma ácida, para o CBD, que é a forma ativa, e do THCA, que é a forma ácida, para o THC, que é a forma ativa. E aí o interessante é que está se pesquisando cada vez mais sobre essas formas ácidas, principalmente o THCA, porque o THCA ele não entra na barreira hematoencefálica e ele não dá o barato, ele não causa psicose. Então o THCA ele vai ter muitos efeitos benéficos, então como anti-inflamatório, por exemplo, sem ter o risco que tem o THC. Sim. Então, assim, é uma planta que tem muitas utilidades e a pesquisa aí para 100 anos. Por isso tem que incentivar, né, a pesquisa. Sim. Perguntaram também se é indicado para mal de Parkinson. Sim. Parkinson responde super bem também, né? Melhora dos tremores, melhora da depressão associada ao Parkinson. É bem interessante. E o curioso é que, assim, a gente usa muito em Parkinson com boa resposta, mas não tem nenhum estudo ainda duplo cego controlado que mostre a eficácia do produto, né? Então, a maioria dos neurologistas diz, não tem estudo, não tem evidência científica, né? Mas, assim, todos os pacientes com Parkinson que estão usando melhoraram. Doutora, e assim, existe a prescrição, né, o uso, ele é feito a partir dos sintomas ou ele também pode ser usado como prevenção? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Tem estudos em andamento. A gente acredita que sim, que tem papel como prevenção, principalmente da demência, né? Porque a demência de Alzheimer, ela é causada por um acúmulo de placas, que se chamam placas beta-amiloides. Você tem depósitos de proteína tal que fazem umas bolinhas lá, neurofibrilares, e essas placas elas impedem o fluxo neuronal normal, né? A informação não passa. E os trabalhos que foram feitos em modelo animal mostraram que o THC degrada essas placas. Então, o CBD, como é anti-inflamatório, e a inflamação é o mecanismo que faz com que essas placas continuem a se formar, né? Então, por isso que é progressiva ao longo do tempo. O CBD, por ser anti-inflamatório, ele inibe a inflamação e impede a progressão da doença, e as placas que estão formadas, o THC começa a degradar, né? E aí acaba, né, degradando e saindo do cérebro, né, pela glicoproteína P que coloca tudo para fora, né? Por isso que funciona no Alzheimer. Então, a gente imagina que se você dá para uma pessoa que tem alto risco de ter Alzheimer, porque tem uma mutação genética, ou porque já tem uma disfunção cognitiva mínima, você poderia dar para evitar que progredisse para um Alzheimer. Entendi. Né? Para desacelerar esse processo. Exato. Na teoria seria isso, mas ainda não tem estudos que tenham sido conduzidos e que comprovem isso, porque isso é uma coisa de longo prazo, né? Sim. Então, a gente precisa aí de 10, 20 anos de acompanhamento de pessoas de alto risco para dizer se funcionou ou não. Mas, como a gente vê, né, no Alzheimer e nas doenças neurodegenerativas, que teoricamente não tem cura e que os tratamentos tradicionais são só sintomáticos, né, e você vê muitos casos regredirem, eu acredito que tem potencial para impedir a progressão da doença. Mas não dá para dizer com certeza porque não tem estudo ainda, né? Mas eu acho que é bem provável. Sim, legal.
Teve uma pergunta aqui bem interessante. Quer ler? Qual? Aqui. Da Kátia? Se o CDB pode ajudar no... Só o CDB. Só o CDB pode ajudar no comportamento e fala de criança. Pode, o CBD puro pode também funcionar. A questão é que o CBD puro ele é menos eficaz, então precisa de doses maiores, e aí as doses maiores acabam levando a mais efeito colateral, né? Tem criança que agita com o CBD também, né? Então, isso é uma coisa que se observa na prática clínica do autismo. Muitas vezes você dá um produto com pouco THC, né? E ele agita, e você dá um que tem um pouco mais de THC e ele acalma, né? Então, tem criança que precisa de um pouco mais de THC. Mas, em geral, a regra é começar sempre com alto CBD. E CBD puro também, né? Na criança seria mais seguro você fazer o CBD puro. Mas se não funcionar, você pode tentar um produto full spectrum com baixa dose de THC, que costuma ser seguro. Tá. E assim, de quanto em quanto tempo você avalia essas doses, né? A mudança da dose ou não? Se precisa necessariamente aumentar. A dose tem que ser reavaliada semanalmente, né? Então, o tratamento com a cannabis é uma medicina muito personalizada, que você precisa estar em contato com seu paciente semana a semana, e é impossível você ver um paciente semanalmente no consultório, porque não dá tempo e ninguém tem dinheiro para pagar a consulta toda semana. Então, você precisa estar disponível pelo e-mail, pelo WhatsApp, para poder orientar. Agora então, mais do que nunca, né? E agora é a rotina, né? Mas, assim, não é como na psiquiatria tradicional, que você fala, ó, toma aí e volta daqui a 2 meses para a gente ver se melhorou, né? Não, comece a tomar, semana que vem me dê notícias. Aí, semana que vem ele te dá notícia, você aumenta a dose, ok, semana que vem me dê notícias. E assim vai, semana a semana você vai ajustando a dose devagarzinho. Acompanhamento bem. Por isso que é importante ter uma médica, né, muito boa como você. Se você quiser deixar o seu contato aqui, né, para quem quiser falar onde você atende, o bairro. O meu site, né, que é www.anauni.com.br, tem todos os meus dados lá, tem a página do Facebook, tem o Instagram, né, então todas as redes estão lá no site, o endereço do consultório, tudo lá. Tá ótimo, doutora. Mais uma dúvida que surgiu, você falou sobre o curso que você dá. Como que faz para participar? Ele acontece mensalmente, semanalmente? É só para médicos? É para médicos, né? E ele tem sido mais ou menos a cada 2 ou 3 meses. Agora vai ter um, né? Que, por sinal, que dia é hoje? Eu acho que semana que vem a gente vai fazer, 16, né? É. 20 e poucos. No dia 26 vai ter o encontro online. A gente tem um curso pré-gravado, né? Quem quer comprar é só entrar em contato com o Instituto Health Metrics. Eles estão aí no Instagram, então vocês procuram Instituto Health Metrics. Tem esse curso pré-gravado que eu e o Dr. Marcos Zanetti preparamos. Era um curso presencial, mas com a pandemia a gente teve que gravar, então os vídeos estão disponíveis, o aluno pode comprar o curso, assiste o vídeo em casa, e no dia 26 de março vai ser o encontro online, né, em que a gente vai apresentar casos, tirar dúvidas, discutir caso clínico e tal. Tá. Então é um curso bem completo. Somente para médicos mesmo, né? Sim, é um curso que quando é presencial dura 2 dias, né? Nessa versão online ficou mais concentrada porque você não tem parada para banheiro, para cafezinho, para almoço. Verdade. Cada um assiste no seu tempo. Tá certo, doutora. Só uma última perguntinha, né? Acho que ainda dá tempo. Só o CDB ajuda no sono? Ajuda.
Tem gente que é mais sensível, que vai dormir bem com a dose pequena, mas tem gente que precisa de uma dose mais alta, porque a ação sedativa do CBD, ela é mais alta. Mas tem gente que com 5 gotinhas já dorme bem. Crianças, inclusive, né? Crianças também. Sim, crianças inclusive. Então tá bom. Doutora, muito obrigada por ter aceitado e por ter participado. Foi muito esclarecedor. Acho que todo mundo que acompanha gostou. Obrigada mesmo. Acho que a gente poderia fazer isso até mais vezes, porque essas informações precisam ser, né, cada vez mais acessadas, né? Então, muito obrigada. Você prontamente aceitou e a gente ficou muito feliz. E o pessoal aqui que está respondendo também. Só elogios para você. A gente vai deixar salvo aqui também, então, né, para quem não pôde assistir ao vivo, pode assistir depois. Tá joia. Foi um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Doutora. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Tchau, um beijo. Oi! Nem parece sua filha. Mas é. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.